Pense assim, em 2002, a gente estava aí ainda engateando, porque a lei de responsabilidade fiscal era uma coisa nova. Para o gestor público municipal, a lei de responsabilidade fiscal foi uma surpresa. Então, ele precisava, de qualquer forma, rever todas as suas políticas locais, no sentido de se enquadrar naquilo que a lei de responsabilidade fiscal exigia. Então, você tem aí, de 2002 até 2006, vamos pegar aí na primeira coluna, que é a dívida de curto prazo. Em 2002, os municípios paulistas, os 644 municípios paulistas, tinham dívidas de 2,6 bilhões de reais. E observe vocês descendo um pouquinho lá embaixo, em 2005, obviamente que essa dívida ela aumentou para 3,8 bilhões de reais, teve um aumento de 46%, como vocês estão vendo na última linha. E assim, você pega a dívida fundada, que é a dívida de curto prazo, esta dívida é aquela que o Senado Federal impôs um limite que deve ser respeitado, de 1,2 vezes a receita corrente líquida. Você observa que de 7,7 bilhões em 2002, ela passou para 10,7 bilhões em 2005. Teve um crescimento de 38%, 38% ou 39%. Isso é ruim? Não, não é ruim. A dívida aumentou, mas vamos lá para outra perninha da história. Vocês estão vendo ali a arrecadação, a coluna de arrecadação. Em 2002, o município arrecadava, os municípios, né, estamos falando de algo consolidado, os municípios arrecadavam quase 22 bilhões de reais. E em 2005 passaram a arrecadar 35 bilhões de reais. Portanto, um aumento de 59%, superior ao total da dívida fundada mais a dívida flutuante, que foi de 40,77%. Vocês estão vendo na terceira coluna, né, numérica, que envolve valores, a dívida total. Os municípios deviam 10,3 bilhões em 2002 e passaram para 14,5 bilhões em 2006. Obviamente que o crescimento da dívida foi muito inferior ao crescimento da arrecadação. Agora, por que que os municípios conseguiram se equilibrar? Por causa da lei de responsabilidade fiscal. Se vocês pegarem de todos os municípios paulistas, existe um levantamento, existe no Tribunal de Contas uma matéria de contas já auditadas, em que os municípios, eles conseguiram, apenas um município no estado de São Paulo está com limite um pouco acima de 1,2 vezes a receita corrente líquida. Esse município, mas pouca coisa que é irrelevante, mas ele estava com um limite altíssimo lá em 2002. Então a gestão ela foi responsável. Retornando ao nosso quadrinho novamente, gostaria que colocasse na tela que vamos lá para a execução orçamentária, que é a penúltima coluna lá no cantinho da tela de vocês. Em 2002, os municípios, 644 municípios, eles fecharam um superávit de 806 milhões de reais. Teve uma pequena queda em 2003, provavelmente de ajustes, né? Fecharam com um déficit de 70 milhões de reais. Mas lá embaixo, em 2006, observem vocês, né, há 2 anos atrás, porque nós não temos dados de 2007 nem de 2008 ainda, que os municípios conseguiram foram superavitários da ordem de 1,2 bilhões de reais. Então, um crescimento de 53% aproximadamente de 2002 para 2006. No outro canto, lá, gastos com pessoal, uma coisa interessante, em 2006, nem o município do estado de São Paulo estourou o limite. Vocês podem ver que ali tem 0 municípios, mas lá em 2002 tinha 12 municípios com esse gasto de pessoal acima do limite da lei de responsabilidade fiscal. Vocês sabem que no município, somando tudo, é 60% da receita corrente líquida. Então, isso aí é um retrato de que a lei de responsabilidade fiscal ela foi saudável para os municípios. Por que saudável? Porque ela incorporou numa peça de planejamento orçamentário informações em que os gestores não estavam acostumados a colocarem, a computarem, que é a lei de diretriz orçamentária. Esta lei, se você pegar a lei de responsabilidade fiscal, ela tem 75 artigos, 75 ou 76, então você tem um artigo que é o artigo 4º que trata da LDO. Observe que a LDO ela foi bastante valorizada, porque até então a Constituição só pedia que os municípios colocassem as prioridades
né? Mais nada, não tinha meta fiscal, não tinha meta física, então o gestor passou a se planejar. Então, com isso, ele tinha uma obrigação de aquilo que ele colocou na peça orçamentária, ou na LDO, e na LDO, como planejamento, obviamente ele teria que cumprir, sobretudo tal de resultado primário, professor Marcos, porque o resultado primário nada é mais do que um lucro, digamos assim, numa empresa privada é o lucro, é aquilo que sobra. Então, esta sobra ela teve uma importância de valor para diminuição de dívida. Então, o que acontece? Com esse enchimento, digamos assim, de informação e anexo, sobretudo de metas fiscais, fizeram com que os municípios hoje se apresentem em posição tão confortável, professor. Perfeito. Professor Luiz, nesse sentido, o que notamos é que a situação consolidada, quer dizer, somando todos os municípios do estado de São Paulo, a situação tem melhorado. Pelo quadro que o senhor acaba de apresentar, nós verificamos por várias gestões, de forma consolidada, os municípios apresentaram superávites ao longo desses anos, e mesmo aumentando um pouco a dívida, como a receita corrente líquida aumentou, então a situação tornou-se boa. Mas isso é dados consolidados. Eu gostaria que o senhor mencionasse ou avaliasse se ainda assim há municípios isoladamente com dificuldades financeiras. Obviamente que sim, professor. Existe município, no caso, vamos pegar assim, o município que trabalha com hoje um indicador de dívida de longo prazo, somente um município, não vou citar o nome desse município aqui, somente esse município que está acima do limite da lei de responsabilidade fiscal, mas excedeu em 9%, coisa mínima. Lá em 2002 estava 200%, professor, da receita corrente líquida. Hoje está 129%. O limite é 1,2, 1,20 vezes a receita corrente líquida, então a situação é saudável. Agora, pontuá-los, assim, município X, Y, Z, eles estão com problemas de ordem deficitárias, muito poucos. Às vezes algum problema na educação, na saúde, sobretudo na educação, mas isso por questões de entendimento daquilo que pode ou não pode ser gasto com educação. Mas isso causa parecer desfavorável, sim, professor. Perfeito. O senhor exemplificou, nesse caso, a dívida de longo prazo, que é a dívida relativa a empréstimos, parcelamentos com INSS, precatórios não pagos, que são incluídos na dívida de longo prazo. Porém, a dívida de curto prazo, os restos a pagar, ainda é um problema para os municípios? Os restos a pagar, ele é um problema sim para o município. E ainda ontem estive atendendo um município lá no CEPAM, e esse município está com um problema sério com precatórios. Então o juiz manda um mapa para o município, um mapa de precatório, e diz assim, coloca isso no seu orçamento. E o município tem que cumprir, é uma questão judicial. Então o que acontece? O município coloca para cumprir a lei, mas ele não vai ter dinheiro para pagar esse precatório. O que acontece no final do ano? Ele passa como restos a pagar. Então, muitos municípios, sobretudo esse município, ele tem restos a pagar de 6 anos atrás, professor. Então, o restos a pagar em final de mandato, que mais tarde o senhor mesmo vai discorrer sobre essa matéria, você vai perceber que é perigoso você emitir empenhos no final do ano, sobretudo nesse final de ano, sem disponibilidade financeira. Isso é crime de responsabilidade e tem penalidade, sim. Então, muito cuidado com os restos a pagar. Perfeito, professor.